Olá pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira, hoje dia 17 de setembro. A gente tem conversado ao longo desse mês de setembro sobre o tema Não Tenha Medo. Essa é a terceira reflexão, terceira devocional que eu estou conduzindo aqui sobre esse tema nesse mês de setembro. Cristãos brasileiros em Calgary. A gente aqui na nossa comunidade tem esse ministério brasileiro e a gente quer falar durante esse período de quarentena, de pandemia, sobre esse tema. Não tenha medo. Tema muito recorrente hoje. A gente tem visto pessoas falando sobre isso nos jornais, nas revistas, na televisão. E a gente quer falar sobre esse tema a partir de uma perspectiva bíblica, perspectiva teológica. A gente já teve dois encontros aqui, duas reflexões sobre esse tema e hoje eu gostaria de continuar esse tema, como eu falei na semana passada, falando hoje sobre a experiência do profeta Elias. Elias, um profeta do Antigo Testamento, teve uma forte experiência com o medo. E a gente vai ler junto aqui essa história e vai tentar tirar alguns insights, alguns princípios, algumas verdades que podem nos ajudar a lidar com a realidade do medo, tá bom? A história que eu quero contar hoje para vocês está no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler ele por partes para a gente ir lendo e conversando e trocando aqui uma ideia sobre essa história, essa experiência do profeta Elias. Elias foi um dos mais poderosos profetas do Antigo Testamento e ele profetizou, ele teve o seu ministério durante o reinado do rei Acabe. Acabe tinha uma esposa pagã, e o seu nome era Jezabel. E Acabe foi um rei muito mau, ele fez coisas horríveis e ele acabou introduzindo no culto de Israel, no meio do povo de Israel, as práticas pagãs da sua esposa, o culto a Baal. E aí a gente tem uma série de eventos relacionados ao rei Acabe e os confrontos que Elias, o profeta de Deus, teve com esse rei. Várias vezes Elias desafiando o rei, dizendo que ele estava errado e que ele estava levando o povo para o juízo de Deus por estar fazendo aquilo que não agradava a Deus. Até que o ápice desse conflito se deu na famosa batalha do Monte Carmelo, quando você se lembra muito bem, Elias construiu ali um altar e havia 400 profetas de Baal, e eles invocaram para que Baal mandasse descer fogo do céu e consumir o altar, mas nada aconteceu. E aí Elias então faz uma oração ao seu Deus, e aí vem aquele fogo do céu, consome o altar, e na presença de todos fica explícito quem era o verdadeiro Deus, que fica explícito ali para todo mundo que Baal não era nenhum tipo de Deus, ele era apenas um falso Deus, mas não o verdadeiro Deus de Israel. O que nós vamos ler aqui acontece imediatamente depois dessa famosa batalha, desse desafio do Monte Carmelo, quando o fogo desceu e consumiu o altar que Elias havia feito, e Elias então mata aqueles profetas de Baal, para que, numa demonstração de que o povo de Israel servia apenas ao Deus vivo e verdadeiro. Pois bem, o que acontece logo em seguida? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Queria dar uma pausa aqui
para essa expressão, Elias teve medo. Gente, parece, quando você lê toda a história, um grande contrassenso ou uma grande surpresa quando você lê essa expressão, Elias teve medo. Porque o Elias do Monte Carmelo é um Elias destemido, é um Elias corajoso, é um Elias que enfrenta os profetas de Baal, é o Elias que enfrenta a fúria de Acabe, determinado, corajoso, capaz de ir contra o próprio rei, denunciar os pecados do rei. E de repente aqui, quando ele é ameaçado, quando ele ouve a ameaça de Jezabel, o texto diz, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O que me chama a atenção nessa história é que Elias é como eu e você. Nós podemos pensar que Elias era um super-herói. Elias era alguém especial, alguém destemido, alguém que podia enfrentar qualquer tipo de perigo. Mas a verdade é que Elias era tão humano quanto você e eu. Elias era normal. E assim a gente vê grandes heróis da Bíblia. O rei Davi teve os seus momentos de medo, embora ele tenha enfrentado o grande gigante Golias, ele teve os seus momentos de fraqueza. Na semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo teve os seus momentos de medo. Vemos nos evangelhos que os discípulos várias vezes tiveram medo. É comum na Bíblia a gente perceber que mesmo os grandes heróis, os grandes protagonistas, todos eles são humanos. E como seres humanos, eles são passíveis de ter medo. Assim como você e assim como eu, Elias teve medo. É algo comum, é algo que acontece e a gente não precisa pensar que é simplesmente algo que acontece apenas com os fracos. O medo não é sinal necessariamente de fraqueza. O medo é sinal de que nós vivemos num mundo corrompido, um mundo cheio de perigos, um mundo desajustado, e nós mesmos somos seres corrompidos e temos dificuldade de confiar em Deus totalmente. Por isso, experimentamos o medo. Pois bem, o texto continua e diz o seguinte, depois foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Veja que interessante essa parte do texto quando diz que ele foi sozinho para o deserto. Ele desceu para o sul e ali ele deixa o servo no meio do caminho e ele continua, e o texto diz que ele vai sozinho para o deserto, caminha o dia todo, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Veja a palavra sozinho. A gente tem falado aqui que o medo é pior quando nós estamos sozinhos. Talvez quando nós estamos juntos, a gente enfrenta melhor o medo. Mas o fato é que quando nós estamos sozinhos, o medo é mais intenso. Eu me lembro daquela música, uma das últimas composições do Sérgio Pimenta, que foi um grande compositor da música cristã brasileira. Sérgio Pimenta teve um câncer agressivo e ele morreu com 32 anos de idade, mas antes disso ele deixou um vasto repertório de músicas belíssimas, de grandes poesias, e uma das suas últimas músicas ele compôs ali no hospital, falando da sua experiência de estar ali no hospital sozinho. E veja, eu não sei se você lembra dessa música, uma música conhecida do Sérgio Pimenta, ele escreveu o seguinte: quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Esse é o título dessa música, Quando se está só. Quando se está só, de fato, o medo é mais intenso. Elias
no meio do seu medo, ele buscou a solidão. E ao invés dessa solidão ajudá-lo, ela acabou trazendo ainda mais pavor, ainda mais medo. Ele chega a um ponto de medo e de desespero que ele pede inclusive a morte. Ele diz: Senhor, por favor, versículo de número 4 continua dizendo: já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Veja o que motivava, o que está por trás. Vamos tentar entender o medo de Elias. Em primeiro lugar, a gente percebe que havia aqui um conflito de expectativas. Talvez Elias tivesse, com toda razão, imaginado que depois daquele povo, do rei, ficar sabendo que o verdadeiro Deus de Israel desceu fogo do céu, que os profetas de Baal estavam mortos porque eles não foram capazes de fazer nada, que eles se feriram com facas e com estiletes e com pedras, mas ainda assim eles clamaram o dia todo e nada aconteceu. E quando Elias faz uma simples oração, fogo desce do céu. Ou seja, foi uma grande vitória do Senhor ali no Monte Carmelo. Elias talvez tivesse a expectativa de que agora o povo de Israel iria se voltar para o seu Deus. Mas a verdade é que, ao invés do povo se voltar contra Deus, a rainha diz a Elias: eu vou matar você antes que o dia termine. Veja só, é uma grande frustração, é um grande balde de água fria. Muitas vezes o medo ele acontece justamente nesses momentos de desânimo profundo. Quando você tem uma boa expectativa, quando você imagina que as coisas estão indo numa boa direção e de repente vem um balde de água fria, de repente vem uma notícia ruim, vem uma notícia de que talvez as coisas não estão tão boas quanto você imaginou, vem uma crise e aí então bate o medo. Elias experimenta esse medo e ele vai dizer: olha assim, olha aqui, Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Em outras palavras, é como se Elias estivesse dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu sou uma pessoa inútil. Todo o meu ministério, olha aqui, eu estou profetizando, eu estou falando, mas as pessoas não ouvem. E talvez Elias sentiu o peso aqui, talvez ele se sentiu um grande fracasso. Ele se sentiu derrotado. E veja, gente, quantas vezes a gente experimenta o mesmo que Elias. A gente experimenta o fracasso, a gente experimenta a falta de resultados, e a gente desanima, e a gente começa a passar a sentir a força do medo. Mas veja só como Deus vai lidar com o medo de Elias. Olha só o que Deus, a gente tem pelo menos 4 ações de Deus aqui na história que são muito importantes para a gente entender como enfrentar o medo, o que Deus faz para nos ajudar a lidar com o medo. O versículo 5 continua a história dizendo: então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Gente, Elias é um homem em fuga, um profeta em fuga. Ele está com medo, ele está fugindo de Jezabel, ele se sente fracassado. E olha só o que o texto diz: no meio da sua fuga, o Senhor vai ao encontro de Elias por meio de um anjo. E o texto diz claramente: um anjo o tocou. 2 vezes, no versículo 5 e no versículo 7, a gente lê a mesma expressão, que o anjo do Senhor veio e tocou em Elias. Gente, quando nós estamos desanimados,
com medo, sem esperança, nos sentindo fracassados, é muito importante e é encorajador a gente ler que Deus vem aonde nós estamos e Ele nos toca. E Ele nos toca de diversas maneiras. Ele pode nos tocar por meio de uma mensagem, Ele pode nos tocar por meio de um telefonema, Ele pode nos tocar por meio de um presente, de uma palavra que nós ouvimos. Eu me lembro, por exemplo, que eu tive uma história muito interessante com um grande amigo meu. No Brasil, eu tenho um amigo já de muitos anos chamado Marcelo Vidal. Hoje ele é pastor lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que o Marcelo Vidal ainda era um seminarista. E uma vez o Marcelo estava no metrô por alguma razão eu acabei entrando no metrô e eu vi o Marcelo ali no meio do metrô e eu cheguei, né, com a minha delicadeza peculiar e fui dar um tapão nele assim nas costas, falei: Marcelo, e aí, como é que tá, meu camarada? Ele olhou para mim arregalado. Eu nunca vi ele com aquele olho arregalado daquele jeito, assustado, e ele falou: não acredito. Aí eu perguntei: o que foi, Marcelo? Aí o Marcelo me explicou o que estava acontecendo. Ele disse que ele estava naquele metrô e que por alguma razão tinha uma menina, uma moça ali que começou a encarar ele e ele começou também a encarar aquela moça e aí rolou um clima não muito bom, porque o Marcelo, inclusive, ele tinha uma namorada nessa época e o Marcelo ali, em silêncio, ele fez uma oração: Senhor, por favor, me livra dessa tentação. Senhor, por favor, não quero ficar aqui encarando essa menina, ela está me encarando, eu não quero, por favor, me livra disso, Senhor. Manda um anjo para poder me livrar dessa tentação, Senhor. E quando ele disse amém, ele recebeu um tapão nas costas com alguém falando: e aí, Marcelo, como é que tá, meu camarada? E era eu que tinha entrado no trem, não sabia de nada da história. Quando ele contou isso, eu descobri que eu fui anjo pelo menos um dia na minha vida, né? De alguma maneira, eu fui como que um anjo de Deus que chegou ali naquele momento para ajudar o Marcelo. O que eu estou contando essa história apenas para mostrar a você que Deus fala conosco ainda hoje. Ele vem ao nosso encontro, Ele usa. Muitas vezes a gente não ouve, muitas vezes a gente tem os nossos ouvidos surdos, a gente não quer ver os sinais, a gente fica insensível para aquilo que Deus está fazendo, mas Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem. E Ele continua a falar conosco por meio da sua palavra. E veja só, o anjo do Senhor veio e tocou e trouxe o que ele precisava para aquele momento. Elias estava esgotado. Provavelmente o medo dele havia levado ele a perder o apetite, ele já não comia, ele já estava ali embaixo daquela árvore e ele não queria saber de nada. Mas então o Senhor vem e fala: peraí, Elias, tá aqui, ó, tem aqui comida para você, come. Você precisa, em primeiro lugar, se fortalecer fisicamente, porque se você não tiver energia, você não vai aguentar seguir adiante. E muitas vezes é isso que Deus faz conosco, no meio do nosso medo, no meio da nossa fuga, no meio do nosso desespero, o Senhor vem e nos toca. Para pensar um pouquinho sobre quantas vezes na sua vida, quem sabe Deus foi ao seu encontro e Ele tocou você. E Ele chamou a sua atenção, e Ele mandou alguém, mandou talvez um dos seus profetas, um amigo, um parente, ou por meio da própria palavra escrita, Ele chegou e tocou na sua vida. Deus faz isso conosco. Quando nós estamos no medo, Ele chega e diz: não temas. Quando nós estamos com fome, Ele chega e Ele nos alimenta. Esse é o Senhor. Em primeiro lugar, Deus nos encontra no nosso medo e nos toca. O texto continua e a gente vai ver a segunda ação aqui, porque no versículo de número 9, a história continua. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite, então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Essa é uma pergunta que vai ser repetida de novo. Elias respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Veja só, Deus chega para Elias e pergunta: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta de Deus é uma pergunta questionadora. Eu gosto então de pensar aqui que, em primeiro lugar, Deus nos toca.
ele nos encontra no meio do nosso desespero, do nosso medo. Em segundo lugar, Deus nos questiona. Porque muitas vezes o nosso medo é baseado numa premissa falsa. Muitos dos nossos medos são medos relacionados a coisas que nunca vão acontecer. A maioria dos nossos medos, e já tem estudos que mostram isso, a grande maioria dos nossos medos são medos de coisas que nunca efetivamente vão acontecer. São ameaças, mas não são perigos reais. É interessante que Elias é levado a questionar. Veja que a resposta de Elias é uma resposta que diz o seguinte: Senhor, eu servi ao Senhor, eu fiz, aqui ele diz, eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança, eu sou o único que restou e agora eles estão querendo me matar também. Ou seja, Senhor, sou o único que ficou. E isso não era verdade, porque o texto vai dizer, lá no versículo 18, o último versículo, eu já quero ler ele aqui, porque é muito importante para a gente entender. No entanto, o Senhor vai dizer a Elias lá na frente: preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Veja, junto com Elias havia 7.000, mas Elias achava que ele estava sozinho, ou seja, o medo de Elias era baseado numa premissa falsa. Ele acreditava em algo, talvez por se fazer de vítima naquele momento, algo que não de fato estava acontecendo. Ele achava que não havia mais nenhum fiel em Israel. Mas o Senhor havia preservado 7.000 ali que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. E Elias estava com medo, porque ele acreditava que ele era o último, que ele era o único capaz de ser fiel. Muitas vezes a gente também tem medos baseados em premissas falsas. A gente tem medo baseado em coisas, em realidades, em fantasmas, ou do passado ou do futuro, que nunca, na verdade, existiram nem existirão. E é bom a gente pensar, e o que leva a gente a pensar é a pergunta do Senhor: o que você faz aqui, Elias? Por que você está aqui, Elias? Então Deus não apenas nos toca, mas Deus também nos questiona. Muitas vezes Deus vai chegar até nós e Ele vai nos questionar. E Ele vai nos levar a pensar, a refletir sobre as razões do nosso medo. E é isso que Deus está fazendo aqui. Em seguida, o texto continua e veja só o que Deus vai dizer a Elias. Agora temos uma terceira lição também muito importante. Saia, Elias, e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Veja só que história intrigante, não? É algo interessante o que a gente tem aqui, né? Essa história, ela é riquíssima, ela tem um significado belíssimo, gente. Porque vem então, Deus fala: Elias, eu vou me revelar a você. E aí vem um forte vendaval. Mas o texto diz que o Senhor não estava no vento. E aí vem um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E aí vem um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E aí vem uma brisa suave. E o Senhor estava ali na brisa suave. Qual é o significado disso? É muito claro pelo contexto o que Deus está querendo ensinar para Elias. Elias, você se lembra, no episódio anterior, tinha orado a Deus e Deus tinha se manifestado por meio do fogo, descido fogo do céu e queimado aquele altar diante de todo o povo de Israel no duelo, na batalha do Monte Carmelo. Mas agora, o Senhor está se manifestando a Elias de uma outra forma.
E talvez Elias estivesse acostumado a ver Deus nas grandes coisas. No fogo, no vendaval, no terremoto, em grandes manifestações visíveis, incontestáveis, o poder de Deus. Elias foi um profeta que realizou muitos milagres. Mas de repente Deus está querendo ensinar uma lição a Elias aqui. E a lição é de que ele não se manifesta apenas por meio dos milagres, por meio das grandes vitórias, por meio das coisas visíveis, do barulho. Deus se manifesta também no silêncio. Deus também se manifesta e Deus também trabalha no meio do silêncio. O que Deus está querendo dizer a Elias aqui é o seguinte: Elias, você acha que só ficou você, porque você não é capaz de ver a obra que eu estou fazendo. Mas eu sei que no meio de Israel, no meio de toda essa idolatria que você está vendo, existem 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Eu conservei essas pessoas. Elias, eu estou trabalhando no silêncio. Eu não preciso de marketing, de mídia, de publicação no Facebook, eu não preciso colocar a minha obra, os meus trabalhos no Instagram. Não, eu estou trabalhando no silêncio. Assim como essa brisa suave, eu estou me manifestando no meio das coisas silenciosas. É como se Deus estivesse dizendo a Elias: Elias, você não precisa de mais sinais. Elias, você não precisa de mais milagres. Você precisa de mais fé. E quantas vezes, gente, nós somos assim? A gente quer o sinal, a gente quer um milagre, a gente quer uma manifestação poderosa de Deus, indiscutível de Deus. A gente quer um vendaval, a gente quer um terremoto, a gente quer ver Deus no fogo. Mas Deus está se manifestando no dia a dia das coisas ordinárias. Deus está presente não só no extraordinário, mas Deus está presente também no ordinário. Deus está presente no meio da brisa suave, no meio daquilo que parece imperceptível. Deus está trabalhando mesmo quando a gente pensa que Ele está dormindo. E o que a gente precisa não é simplesmente de um milagre maior. O que a gente precisa é de uma fé maior para ver o que Deus está trabalhando e confiar nele. Muitos dos nossos medos são pela falta de resultados visíveis. A gente se amedronta diante do perigo porque a gente vê o perigo, mas a gente não é capaz de confiar em Deus no meio do perigo. E Deus está dizendo: olha só, eu sou aquele que trabalha no meio das coisas ordinárias, simples e invisíveis. Ainda que você pense que eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando, Elias. Eu estou no meio da brisa suave. Você não precisa ter medo. Então Deus não apenas, como eu disse, em primeiro lugar, toca Elias no meio do seu desespero, por meio do seu anjo. Deus não apenas, em segundo lugar, questiona Elias e questiona por que Elias estava com medo, para fazer com que Elias faça uma autoavaliação. Em terceiro lugar, Deus ensina Elias. Deus ensina que ele não se manifesta apenas por meio das coisas extraordinárias, mas também por meio das coisas simples e ordinárias. A brisa suave. Então Deus está tocando Elias, Deus está questionando Elias, Deus está ensinando Elias. E por fim, veja só o que vai acontecer. O texto continua falando: e uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? De novo a mesma pergunta. Ele respondeu outra vez, verso 14. Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Parece que Elias ainda não tinha aprendido muito a lição. Ele não tinha entendido muito por que Deus falou com ele por meio da brisa suave. Então o Senhor lhe disse, e aqui de novo, veja só o versículo 15, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá,
para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. A quarta ação de Deus tem a ver com uma comissão, tem a ver com uma missão que ele dá ao profeta Elias. Veja, em primeiro lugar, Deus toca o profeta, em segundo lugar, Deus questiona o profeta, em terceiro lugar, Deus ensina o profeta, e em quarto lugar, Deus comissiona o profeta, Deus dá ao profeta uma missão. Deus diz a Elias: Elias, você acha que você é inútil, você acha que você é um fracasso, que você não é melhor do que ninguém, mas eu tenho uma missão para você. Aliás, Elias, o melhor que você tem a fazer não é se esconder, não é pedir para si a morte, não é fugir, o melhor que você tem é voltar ao trabalho. E, gente, o caminho de volta é sempre um caminho difícil. Eu gosto muito dessa expressão aqui, quando o Senhor lhe disse no versículo 15, volte pelo caminho por onde veio. É tão rica essa frase, porque muitas vezes a gente percorre caminhos, e muitas vezes a gente sai queimando pontes, a gente sai criando inimigos, e a gente não pode voltar pelo mesmo caminho. Mas o Senhor está dizendo, olha, volte pelo caminho por onde veio. Muitas vezes a gente precisa voltar e enfrentar o nosso medo. Ao invés de fugir da realidade, ao invés de pegar um atalho, ao invés de voltar por outro caminho, Deus está dizendo, olha só, você tem coisas para reparar. Você tem coisas que você deixou para trás, que você precisa recuperar, e não adianta você pegar um outro caminho para fugir dessas coisas. Volta pelo mesmo caminho. Você fez o caminho até aqui, mas é preciso fazer o caminho de volta. Há muitas vezes na vida que a gente cria rupturas, que a gente cria inimizades, e a gente quer voltar por caminhos diferentes, mas a restauração completa, a reconciliação completa exige que a gente faça o caminho de volta. Fazer o caminho de volta é difícil, porque principalmente, você concorda comigo, o caminho de volta é o caminho da humildade. O caminho da fuga é o caminho do orgulho. E o caminho da volta é o caminho da humildade. Você não precisa ser humilde para sair, mas você precisa ser humilde para voltar. Quando o filho pródigo, na história que Jesus conta, foge de casa, quando ele sai de casa, quando ele vai para o mundo, ele vai cheio de orgulho, ele vai cheio de si, ele vai cheio de determinação em busca da sua própria realização pessoal e liberdade. Mas o caminho de volta, quando ele se arrepende, é o caminho do quebrantamento. Ele sai cheio de dinheiro, ele volta sem nada. Ele sai cheio de orgulho, mas ele volta cheio de humildade. Ele sai com a cabeça erguida, mas ele volta com a cabeça baixa. O caminho de volta é um caminho que exige humildade. Muitas pessoas não voltam porque são orgulhosas. Muitas pessoas não voltam porque são incapazes de se submeter, são incapazes de se humilhar. E, gente, o caminho do discipulado é o caminho da humilhação, é o caminho de você poder reconhecer os próprios erros e voltar, ao invés de fugir. Às vezes a gente se engana e acha que na nossa fuga a gente está indo para frente, mas pelo contrário, a gente está indo para longe em vez de ir para perto. E Deus nos faz esse desafio, o desafio do profeta Elias: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, e aí ele fala, unja Azael em primeiro lugar, depois unja Jeú e depois unja Eliseu. A unção era algo comum do profeta Elias. Elias tinha cumprido muitas missões de Deus, extraordinárias, com milagres. Mas a unção mais básica, ordinária, que não exigia nenhum milagre, era o trabalho de ungir as pessoas, de ungir reis, de ungir profetas e sacerdotes. Essa era a função básica do profeta também. Era a função ordinária do profeta, não a função extraordinária. E Deus então está falando, olha só, da mesma forma que eu falei com você no meio de uma brisa suave, Elias, eu agora peço que você volte e que você faça o ordinário. Não está na hora dos grandes milagres, está na hora da obediência simples, do dia a dia, você volta, com humildade você vai ungir.
E outra coisa, você vai ungir um novo profeta. Não necessariamente porque Deus estava castigando Elias e dizendo, Elias, você não é mais apto. Mas porque Deus estava dizendo, olha só, não é só você, Elias. Eu tenho outras pessoas e eu chamei, por exemplo, Eliseu. Eu quero que você vá lá e que você ensine Eliseu, que você vai discipular Eliseu, que você unja Eliseu. Porque já não está mais na hora, Elias, de você ser o herói solitário, o lobo solitário, aquele que faz tudo sozinho, aquele que é o herói de todas as coisas. Não ande mais sozinho. Em outras palavras, gente, a palavra que Deus está dando para Elias desde o começo é, Elias, você ficou com medo porque ficou sozinho. E é preciso que você esteja com pessoas que te apoiem, que te encorajem. Eu quero que você multiplique os seus esforços. Quem sabe agora, Elias, você não vai ser mais o protagonista, mas agora você vai ser o treinador, você vai ser o formador do protagonista. Você vai trabalhar agora, talvez, Elias, nos bastidores. Talvez você está sobrecarregado, Elias, porque você tomou para si o desejo ou talvez a função de ser o herói e o protagonista da história. Mas o que eu quero de você é mais simples do que isso. Então vai lá e Eliseu é o profeta que vai substituir você. Você vai ser agora o que vai ungí-lo, que vai trabalhá-lo, que vai levar ele a começar o seu ofício de profeta. Pois bem, então isso é a comissão. É a comissão que Deus dá ao profeta Elias. A gente está vendo aqui, você viu isso muito bem, 4 ações de Deus na vida do profeta Elias, que ajudaram Elias no momento em que ele teve o maior desespero e o maior medo na vida dele. E essas 4 ações são ações que Deus pode estar fazendo na sua vida e na minha vida nesse momento. Deus nos toca, em primeiro lugar, no meio do nosso desespero. Deus nos questiona no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas, muitas vezes, ilusões e medos imaginários. Em terceiro lugar, Deus nos ensina que nem sempre Ele vai trabalhar no meio do extraordinário, do milagre, mas Ele vai trabalhar no meio do simples, do ordinário da vida. E em quarto lugar, Deus vai nos mandar de volta. Deus vai nos levar a fazer o caminho de volta. E nesse caminho de volta, o maior inimigo que nós vamos ter que lidar não está fora de nós, mas está dentro de nós mesmos. O maior inimigo no caminho de volta é o nosso orgulho. A gente aprender a se submeter à vontade de Deus e com humildade fazer o caminho de volta e voltar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Não desista. Talvez a melhor forma de enfrentar o medo não é avançar contra o medo, mas é resistir diante do medo. É simplesmente não desistir. O que o inimigo das nossas almas quer é que você simplesmente desista de fazer a obra de Deus. E o que Deus estava dizendo a Elias, Elias, não desista. Vai lá, porque eu ainda tenho trabalho para você. Você tem coisas para fazer. Quem sabe o seu trabalho não vai ser o do protagonista, Elias. Mas agora eu quero que você continue trabalhando para mim, preparando outros para serem os protagonistas. Que história maravilhosa, não? É uma história bonita essa história de Elias e como Deus tratou de Elias no meio do seu medo, no meio da sua crise. E assim pode ser que você esteja hoje vivendo um tempo de medo, um tempo de angústia, um tempo de pavor em relação ao futuro ou à incerteza profissional. Talvez você tenha sido demitido do seu trabalho e você não sabe o que vai acontecer. Ou talvez você esteja enfrentando realmente uma crise de fé. Mas esse é o momento de você reler essa história. Depois, se você quiser, releia novamente. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. É uma história riquíssima. A história quando Elias teve medo e como Deus cuidou dele no meio do seu medo. Elias era um homem semelhante a você e a mim. Tiago, na sua carta, fala claramente sobre isso. Elias não era diferente de nós. Ele era como nós. E Deus cuidou dele. E Deus vai cuidar de nós também. Que essa seja a palavra de Deus para a sua vida nessa noite de setembro, dia 17 de setembro de 2020. Vamos fazer uma oração e aí eu vou terminar essa reflexão de hoje. Nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo de Elias.
Elias era um homem como qualquer um de nós. Elias fez coisas extraordinárias. Viveu e viu grandes milagres do Senhor. Mas como nós vimos nessa história, ele precisou aprender que o Senhor não é apenas o Deus do extraordinário, não é apenas o Deus do terremoto, do vento e do fogo, mas é o Deus das coisas simples. E muitas vezes a gente se amedronta diante do extraordinário, quando o que o Senhor requer de nós é apenas que nós sejamos fiéis aqui no dia a dia, nas coisas simples que estão ao nosso alcance. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada pessoa que está assistindo essa devocional hoje. Quem sabe alguns estão desesperados, como Elias estava, fugindo e quem sabe até pedindo para si a morte, porque já perderam toda a esperança. Mas, Senhor, não deixa, Pai, que essas pessoas continuem onde estão. Vá ao encontro delas, Senhor, por favor. E toca como o Senhor tocou, como o teu anjo tocou em Elias. Toca nessas pessoas, Pai. Traz a elas entendimento quando o Senhor nos questiona. Ensina, Pai, a cada uma dessas pessoas. E faz com que essas pessoas entendam que elas têm uma missão, que elas têm valor, que elas são importantes, Pai, no teu propósito, ainda que para realizar tarefas ordinárias, mas tarefas de grande importância. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo aqui hoje, para que a tua palavra não caia vazia, Pai, nessa noite. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a reflexão, a devocional que nós temos hoje. Quero convidar você para estar com a gente no próximo domingo. Esse domingo agora, dia 20, às 10h30 da manhã, horário de Calgary, 1h30, horário do Brasil. A gente vai estar iniciando uma nova série de reflexões, série de mensagens aqui na First Free, que é a igreja onde nós, os cristãos brasileiros em Calgary, nos reunimos. Então, se você puder, se você estiver aqui em Calgary, é só você chegar, participar aqui com a gente dessa nova série. A série chama Rediscovering the Church, ou seja, redescobrindo a igreja. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a igreja, o que é a verdadeira igreja e como que a gente precisa limpar as lentes dos nossos olhos para enxergar a igreja conforme a gente vê que é o propósito, o DNA bíblico da igreja. Então a gente vai conversar muito sobre a vida em comunidade. Então você está convidado para participar disso ou vindo aqui, participando na nossa igreja ou participando online por meio do nosso canal do YouTube, tá bom? Domingo, 10h30 da manhã, a gente vai estar começando essa nova série. Você é nosso convidado, tenha uma boa noite, Deus abençoe você, sua família e tenha uma noite maravilhosa aí junto com os seus e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço